Aí, foi. E começar a apresentação. Tá apresentando para vocês? Sim, tá. Tá? Sim. Agora eu vou para a tela do PowerPoint, é isso mesmo? E aí não vou estar enxergando o chat, mas já que vocês estão abrindo o microfone, gente, amei vocês. Nossa, tipo, ninguém abria o microfone para falar comigo, eu tô muito feliz. Então, vocês abrem o microfone para falar se tiverem alguma dúvida. Então, vamos começar. Vocês estão vendo? Vou pegar a lista aqui. Então, vamos começar com o primeiro exercício. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Aí. Então, vamos começar com o primeiro exercício. A resposta já está na tela, enfim, vou ler para vocês. Não sei se vocês tiveram dúvidas. Vamos fazer rapidinho, que acho que às 7 vocês têm aula, né? Após mergulhar em um lago com 20 metros de profundidade, um mergulhador estará sujeito a uma pressão em milímetros de mercúrio igual a quanto? Bom, primeiro a gente tem que pensar, 20 metros de profundidade. Vocês lembram que a cada 10 metros de coluna de água é um ATM, certo? Isso vocês lembram, né? E um ATM é quanto? 760 milímetros de mercúrio. Só que aí, nesse caso, a gente tem dois ATMs de água, que são os 20 metros de coluna de água, só que a gente tem que lembrar do quê? Que a gente tem a pressão atmosférica. Lembra que eu falei na aulinha para vocês? Que a gente tem a pressão atmosférica, a gente não pode esquecer de colocar. Então, no caso, vão ser o quê? 3 atm, né? Convertendo para milímetros de mercúrio, é só multiplicar por 760, a gente vai chegar no resultado de 2.280 milímetros de mercúrio. Vocês estão escutando algum barulho ruim do chiado? Do fone ou é só o meu fone mesmo? Tá dando um gadinho, mas dá pra entender tudo certinho que você tá falando. Tá. Deixa eu ver se eu tirar o fone fica melhor. Vocês estão escutando? Ou piorou? Tá da mesma forma, pra mim tá do mesmo jeito. Tá. Então volta o fone, gente. Volta o fone. Perrengues, né, gente? Perrengues. Bom, então esse é o exercício 1. Deixa eu pegar. Alguma dúvida? Acho que esse é bem facinho, né? O segundo também é bem facinho, ó. Passar para o segundo. Por que que não quer ir para o segundo? Ai, que ótimo, o computador travou. Vocês estão me escutando? Sim, te escutando sim. Tá. O computador travou. Ele não sai daqui de jeito nenhum. Saiu. Posso aproveitar só pra fazer uma pergunta a respeito do primeiro exercício enquanto isso? Pode. Pode falar. É que eu lembro de um professor meu de física, que a gente estava num momento um pouquinho mais avançado em hidrostática, dele falando de alguma coisa que ia variar em relação a isso, que ia dar sempre uma variação em relação à pressão atmosférica com somar a pressão que está na coluna de água, e eu não lembro muito bem de. Variar a pressão atmosférica, você fala? Não, tipo, nem sempre ia dar esse número bonitinho, igual a que deu 3 com a gente só somando a coluna com a pressão atmosférica. Geralmente tinha uma fórmula lá que ele usava que acabava dando até um número quebrado. Nossa, jura? Será que é a lei de Stephen que Sim. ele está falando, que a altura pode ser quebrada? Ou é nesse caso mesmo? Quer ver que nem a lei de Stephen é essa aqui, ó. A variação da pressão que depende da altura do ponto. Será que é isso? Que aí a altura nem sempre é bonitinha. Acho que é isso sim. É isso? Acho que é isso Ah, sim. então a gente vai chegar lá. É isso sim, eu confundi. Ah, então tá bom. Então a gente vai chegar lá, Tá tá? bom, então. Obrigado, Ana. Imagina. Vamos continuar aqui. A número 2 agora.
A pressão atmosférica em determinada região da Terra é igual a 780 milímetros de mercúrio. Indique aquela que apresenta corretamente a pressão atmosférica local em ATM. Essa questãozinha é uma questãozinha de regra de 3. A gente tem que fazer a lista de exercícios, a gente precisa colocar uns exercícios mais difíceis, mais fáceis. E esse tema não é um tema que cai tanto no Enem, então não precisa se preocupar. É uma questãozinha de regra de 3, é só vocês pensarem que 760 é 1 ATM, então 780 vai ser X ATM, certo? Multiplique em cruz, a gente vai ficar com 780 vezes 1 dividido por 760 e vai chegar no resultado de 1,026 ATM. Só isso, a número 2 é bem facinha mesmo. Acho que a questão difícil que teve é essa aqui, a questão 3, que ela eu peguei da FUVEST, e a última questão, que foi um exercício que o professor passou pra gente na faculdade. Mas nada demais, a gente assusta, mas o baque, assim, o baque é grande, mas vai. Então, vamos lá. Número 3, se ninguém tiver nenhuma dúvida do 2, eu vou passar para o número 3. Qualquer coisa pode interromper, não se preocupe. Uma pessoa, quando enche os pulmões ao nível do mar, inspira um volume de 1 litro de ar, com massa de aproximadamente 1,2 gramas. Essa mesma pessoa se instala em uma câmara a 10 metros de profundidade, abaixo do nível do mar. Então, ela desceu a 10 metros. Avalie a massa de ar inspirada por essa pessoa no interior da câmara, quando enche os pulmões. Suponha que a massa específica da água do mar é de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Esse exercício, eu vi essa resolução e vi outra resolução. A outra resolução é uma contaiada do cão. Meu Deus do céu, eu achei mais fácil fazer por essa, tanto para não pesar para o lado de vocês, tal. Então, o que a gente pode fazer nesse exercício aqui? A gente tem muitos dados, mas como vocês podem ver, a gente não precisa usar todos. A gente vai precisar o quê? Lembra que na aulinha eu falei para vocês que muitos exercícios desse assunto, a gente precisaria fazer uma análise de fórmula, o que aumenta, se aumenta o que tem que descer do outro lado para ficar igual, porque a igualdade tem que se manter, não é mesmo? Tem que ficar igual de qualquer jeito. Aí, então, como é que a gente resolve esse exercício? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que 10 metros cúbicos de água é 1 ATM. Por quê? Porque ele está a uma pressão de 2 ATMs. Mas 2 ATM ele desce só 10. Não, lembra? Pressão atmosférica. Vou bater nessa tecla com vocês. A pressão atmosférica está influenciando também. Ela está ali, presente. A gente tem que pegar ela e dar as mãos. Ó, vamos fazer a análise de fórmula aqui. O que é a pressão? A pressão que eu passei para vocês, esse é um exercício que já engloba a lei de Stephen, tá? Porque a gente tem aqui que a pressão é a densidade, né, a massa específica, vezes a gravidade, vezes a altura, que está no ponto. E, além disso, a gente tem que, isso a gente sabe que a gente viu na aula, né? A gente está analisando fórmula. Que a massa específica é a massa do corpo sobre o volume. Quando eu falo massa específica, é a densidade. Vocês lembram a diferença, né? Uma é oca e a outra não. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai pegar essa massa específica e a gente vai substituir ela na fórmula da pressão. Então, a gente vai tirar essa massa específica e no lugar dela a gente vai colocar massa por volume. Então, a gente vai ficar com a expressão que a pressão é a massa vezes a gravidade vezes a altura sobre o volume. Só que o volume é constante, porque ele vai continuar inspirando 1 litro. A gravidade é constante, ele não saiu do lugar. E a altura também vai estar sendo constante. Então, a gente vai ter só um problema de analisar o que acontece com a massa e a pressão. A pressão, ele já falou pra gente, né? Que a pressão vai o quê? A pressão vai duplicar. Então, a gente precisa fazer o quê? De um lado da igualdade, a gente vai multiplicar por 2, a gente tem que fazer o quê do outro lado da igualdade? A gente tem que continuar multiplicando por 2. Lembra que, se a gente cortar de um lado da igualdade o 2 e cortar do outro lado, vai continuar a expressão normal. Então, se a gente multiplicar de um lado por 2, a gente vai ter que dividir a gente vai ter que multiplicar do outro lado por 2. Se por acaso fosse no denominador, né? Se por acaso mudasse o volume, por exemplo. Aí que a gente ia ter que fazer, a pressão multiplicou por 2, que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que
No volume a gente ia ter que multiplicar por meio, não é mesmo? Então presta atenção nisso, tá bom? Muita atenção na hora de analisar as fórmulas, porque é chatinho. Nesse caso aqui ficou mais fácil porque é tudo em cima, na parte de cima, então o que você faz de um lado a gente faz do outro lado. Não tem que ficar quebrando muita cabeça. Nesse caso aqui a gente vai só multiplicar por 2 do outro lado, que é do lado da massa, e já que só a massa que vai mudar ali, o que acontece com a massa? Se era 1,2, vai ficar 2,4. E é só isso. Ai, eu não sei se vocês fizeram, se vocês chegaram a fazer a lista. E se vocês fizeram por conta. Professora, Oi? eu não entendi direito. O que estava perguntando mesmo nesse exercício? O que acontece com a massa se a pressão duplica? É isso, não é? Vamos voltar no Tá exercício. bom, então. Nada. Quem que tá falando? Ninguém? Gente, vocês caíram? Não, tô te ouvindo ainda. Ai, graças a Deus, Acho assustei. que era a Érica que tinha falado. Ah, tá. Ah, então tá bom. É porque eu não escutei essa voz ainda. Ó, gente, ó. Pra Érica, então, ó, tá falando que a pessoa estava no nível do mar, estava sujeita a uma pressão de 1 atm. Ela pegou e foi para uma câmara abaixo do mar, abaixo do nível do mar, e ela estava a 10 metros de profundidade. Então, quer dizer que ela estava sujeita agora a uma pressão de 2 atm. A pressão o quê? Duplicou. Então, o que acontece com a massa se a pressão duplicar? É isso que está perguntando a questão, tá bom? Próxima questão. Essa questão aqui também foi uma questão que o professor passou para a gente esse ano. O cano de saída do esgoto de uma casa construída em uma encosta está a 6,59 metros abaixo do nível da rua. Então, o cano de saída, obviamente, o cano de saída tem que ser mais baixo, né? Que a força da gravidade ajuda aí. Então, tá a... Ah, não, cano de coleta tem que estar mais baixo, burra. Ó, então, ele tá a 6,59 metros abaixo do nível da rua. Se o cano coletor está a 2,16 metros abaixo do nível da rua, calcule a menor diferença de pressão que uma bomba deve criar para transferir dejetos com massa específica de 1.000 kg por metro cúbico do cano de saída da casa para o cano coletor. Então, aqui a gente tem o quê? Que informações que a gente tem aqui? A gente tem duas alturas, a gente tem massa específica e o que mais? A gente está querendo saber diferença de pressão. Se a gente pegar para analisar, se a gente tem alguma fórmula que tem tudo isso que está perguntando, né? Tudo isso que está dando, vai ser o quê? A lei de Stevens, né? Até porque a gravidade, só ser num caso extraordinário, o problema te der é que a gravidade tem que ser 9,8 ou 9,81, aí sim vai estar te dando. Mas a gravidade a gente tem o que na cabeça que é 10, não é mesmo? Todo mundo tem na cabeça que a gravidade é 10. Então, é um exercício da lei de Stevens. A gente só precisa saber qual que é a altura que a gente está querendo, porque vai ser nessa diferença de altura, né, que a gente vai calcular a diferença da pressão. Então, qual que é a diferença da altura? A diferença da altura, você vai pegar a altura maior e tirar a altura menor dela, que é a altura de saída menos a altura do coletor. Nisso, você já achou a altura, acabou, é só fazer as multiplicações, que a gente tem que 1.000 de massa específica, 10 de gravidade, e a altura a gente já achou que é a altura da saída menos a altura do coletor, e a pressão vai dar 4,43 vezes 10 à quarta. Vocês têm alguma dúvida quanto a essa notação científica ou tá de boa? Que aqui a gente só pegou o 1.000 vezes o 10, que dá 10 à quarta, né? Tem 4 zeros. Deixou ele lá bonitinho e fez a continha. Geralmente vocês podem deixar, tá em notação científica certinho. O número tá. Gente, vamos errar. O número tá entre 1 e 9, né? Então, tranquilaço. 0 e 9. Ou se alguém tiver alguma dúvida, vocês me falem. As medidas também, as unidades de medida também, tudo certinho, vocês perceberam, né? Que já tá no sistema internacional, então não tem que ficar mudando nada. Exercício 5.
O corpo está submerso em um líquido em equilíbrio a uma profundidade de 8 metros. A pressão uniforme igual a 3 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. 10 vezes 10 à quinta, o que é isso, gente? Tá em Pascal, né? Certo? Isso aqui vai dar o quê? 3 ATM. Mas a gente não vai ter que... A gente vai ter que fazer mudança aqui? Não, né? Não. Então tá bom. Mas só para falar, 3 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado é a mesma coisa que 3 ATM. Sendo a pressão na superfície do líquido igual a uma atmosfera, que é igual a 1 vezes 10 à quinta ATM, qual a densidade do líquido? Olha só o que está falando, considera um ATM igual a 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, e a gravidade igual a 10. Ó, nesse caso a gente deu a gravidade, mas na verdade nem precisava, né? Porque a gente usa geralmente 10 mesmo. Outro exercício, lei de Steven. A gente já tem a pressão, a diferença da pressão. O que ele está perguntando? A massa específica, não é a pressão. Mas já que a gente tem todas as informações restantes da fórmula, a gente pode aplicar. Não tem problema que o que não está perguntando, o que não está perguntando não é a pressão. Não é esse o problema. Porque se a gente tem o resto da fórmula, com certeza a gente aplica a fórmula. A única coisa que tem demais é que a gente vai ter que isolar. Como é que a gente vai isolar nesse caso? Passando o que está multiplicando, né, a gravidade e a altura, dividindo a diferença da pressão. Nesse caso, a gente já tem a diferença da pressão, que ele já deu, que é a pressão total menos a pressão atmosférica. A pressão total era 3 atm, menos 1 atm, então a gente vai ter 2 atm, que é 2 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado no SI. Colocando tudo no SI, presta atenção no SI, viu, gente? Não é ATM no SI, não. É Newton por metro quadrado. Então, prestem atenção. Deixem na notação científica. A gente vai pegar o 2 aqui, então não mudei. Perceberam que eu não mudei? Deixei ali? Então, tá bom. Aí você pode fazer a conta. Essa conta vocês podem estar falando, nossa, mas é uma conta chata, é uma conta complicada, porque tem 2 dividido por 80 e tem 10 à quinta. Bota um zerinho a mais ali. Quer ver? Coloca, sei lá, bota 200. O resto vocês acompanharam, né? Eu fui direto, não falei o resto. Que era só colocar a pressão que você achou igual a... Colocar a coisa na fórmula, né? Gravidade 10, altura 8 que ele deu. Aí eu tava falando sobre a conta, né? É uma conta muito chata. Tem notação científica elevada à quinta potência. Tem o número 2 ali, pequenininho, dividido por 80. Como é que deu 2.500? Diminui essa potência um pouquinho. Pega, sei lá, 10 ao quadrado. Vocês sabem, né? Que 2 vezes 10 à quinta é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Então, coloca esse 10 ao quadrado, que é 100. Não sei se eu estou confundindo a cabeça de vocês, estou tentando explicar como é que vocês facilitam as contas. Aí você vai multiplicar pelo 2, então vai ficar o quê? 200 vezes 10 ao cubo. Ou então vocês mexem na vírgula, se vocês souberem mexer na vírgula de notação científica, vocês mexem na vírgula. Você aumenta o número e diminui a potência. Então, cada casinha que você aumentar de 0 no 2, você vai diminuir um numerinho na potência do 10, ok? Então, aí, sei lá, 200 dividido por 80 vezes 10 ao cubo. Facilitou? Não vai falar que não? Facilitou? Quanto que tá 200 dividido por 80? 2,5. 2,5 vezes 10 ao cubo. Pode deixar assim? Pode deixar assim a resposta. Se não for de alternativa, pode deixar assim, não tem problema nenhum. 2,5 vezes 10 ao cubo. Mas não, 10 ao cubo dá para colocar. Então tá bom, coloca, passa 3 casas para a direita. Então, coloca, deixa em 2.500, não tem problema. Vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem. Se não for, daí assim não há. Presta atenção, se for aberta também, coloca na notação científica certa, tá bom? O número tem que estar entre 0 e 9. Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Não pode ser 25, alguma coisa, não. Não. Tá? Então é isso que vocês têm que prestar atenção. Próximo exercício. Esse aqui eu tirei do meu caderninho do meu colégio. Faz uns 2 anos que eu tive essa aula, saudades. Gente, cadê o exercício? Tá aqui.
Dois líquidos de densidades diferentes estão dispostos em vasos comunicantes conforme a figura. Nossa senhora, que foto boa que eu tirei. Então, a gente tem aqui o primeiro líquido, a gente tem em rosa, né? E o segundo líquido a gente tem em azul. Esse aqui a gente vai ter que dar uma analisada no que é fórmula. Tá, tudo que eu falei. Ó, mas vamos lá. A gente pode perceber que o líquido que tá rosa, ela tá um pouquinho mais alto que o líquido que tá em azul, né? Não diz quais são os líquidos, só quer saber se o líquido 1 ou 2, entre eles, qual que tem a menor densidade. Só isso, não falou qual que é, não falou, não deu densidade, não deu altura, não deu nada, nada. O que sobra pra gente fazer? Analisar a fórmula. Se tá perguntando qual que é o menor, qual que tem o menos densidade, quer dizer que dá para fazer. Então, vamos pensar como é que a gente vai fazer isso. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Olha só, vocês podem ter percebido que eu peguei e não tinha altura. Então, a primeira coisa, a gente vai colocar uma altura 1 e uma altura 2. Presta atenção que o ponto que a altura começa lá embaixo é o mesmo, tá bom? Então, olha só. Eu falo muito tá bom, né, gente? Enfim, olha só, na mesma linha que eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B. A altura é a mesma, ok? A altura não, né? A altura não vai ser a mesma. Mas enfim, vocês entenderam o negócio onde o ponto tem que estar no mesmo lugar. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma análise de fórmula, ok? A gente vai ter que ajeitando para ver se a gente consegue. Vamos primeiro colocar aqui que a gente tem que saber. A gente tem que saber em vasos comunicantes. Isso aqui é um vaso comunicante, não sei se vocês lembram, mas é um vaso comunicante. O que a gente tem de conceito em vaso comunicante? Na prensa, hidráulica, o que a gente tem? Que a pressão de um lado tem que ser igual à pressão do outro lado. Nesse caso, o que é a pressão total 1? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só essa fórmula. A variação da pressão é a pressão total menos ATM. Se a gente mudar essa fórmula, passar a pressão ATM para o outro lado, a gente vai ter que a pressão total é a pressão em ATM não, a pressão atmosférica, mais a diferença da pressão que a gente vai ter. Então, quer dizer que a pressão total é igual à pressão atmosférica, mais a diferença da pressão, o delta P. E aqui tem a pressão 1 e a pressão 2. Mesma coisa do outro lado, tá bom? A gente deu uma modificada nessa fórmula aqui, vocês estão vendo? Ó, atenção, delta P é igual, a gente deu uma modificada, chegamos nesse caso aqui. Agora, o que a gente tem? A gente tem pressão atmosférica de um lado e pressão atmosférica do outro lado. A gente pode cortar? Vocês acham que a gente pode cortar? O que vocês acham? Dá pra cortar, não dá? Dá para cortar, sim. Por quê? Porque a gente tem dos dois lados a mesma coisa. Então, quer dizer que a gente pode eliminar elas, ok? Não é porque não tá multiplicando ou dividindo, sabe? Que é como que você mostra que você pode cortar? Passa uma delas pro outro lado. Passa a que tá do lado esquerdo pro lado direito. Vai ficar ΔP1 igual a pressão atmosférica menos pressão atmosférica mais o ΔP2. Então, quer dizer que 1 menos ele mesmo, 0, né? Então, corta, né? Taca fora, esquece. Então, quer dizer que a diferença de pressão 1 é igual à diferença de pressão 2, certo? E agora a gente vai fazer o quê? Abrir a expressão. O que é essa expressão de diferença de pressão? A gente está onde? Na lei de Stephen, de novo. Mi, que é a densidade, a massa específica, a gravidade e a altura também. Então, a gente vai colocar aqui certinho, coloque 1 onde tem 1, coloque 2 onde tem 2, para não te confundir. De novo, a gente tem o que aqui? Coisas para cortar. Olha a gravidade de um lado, olha a gravidade do outro. Quer saber se dá para cortar? Passa o que está de um lado para o outro lado. A gente vai fazer o quê? Essa gravidade estava fazendo o quê no lado esquerdo? Está multiplicando. Então, quando a gente for para o outro lado, a gente vai fazer o quê? Dividir. Na verdade, isso não é certo, tá? Passar por um lado. Na verdade, o que a gente está fazendo é dividindo os dois lados da igualdade pela gravidade. Entendeu? Aí, então, a gente divide
os dois lados pela gravidade, ou passa um de um lado para o outro, que é a mesma coisa, só que é errado em termos matemáticos. É aquelas pessoas que ficam complicando a nossa vida. Então, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai achar que a, a massa específica 1 vezes a altura 1 é igual a massa específica 2 vezes a altura 2. Pronto, é aqui que dá para ir. Não dá mais para ir em lugar nenhum. E agora a gente tem que analisar o que está acontecendo aqui. Pega algum carinha que você quiser e aumenta. Já que você está querendo descobrir quem é o mais denso e o menos denso, já que você está querendo descobrir Mi, tenta deixar ele quieto, mexe em outra coisa para ver o que acontece com o Mi, tá bom? Então vamos lá. Já que a gente está querendo Mi, a gente vai mexer o que então? Na altura. Vamos pegar essa altura 1 e aumentar ela. Quando a gente aumenta a altura 1, a gente faz vezes 2 a altura 1. O que acontece com o Mi1? Se a gente faz vezes 2, a gente tem que manter a igualdade, certo? Mantendo a igualdade. Se a gente vai aumentar de um lado e a gente quer ver o que acontece do mesmo lado, a gente tem que fazer o quê? Dividir esse Mi1 por 2. Que aí a gente vai ter Mi1 dividido por 2 vezes 2H1. Eu tô colocando 2 só para vocês entenderem, tá? Porque pode ser 3, 4, pode ser 1,850, entendeu? Qualquer número, mas eu tô colocando 2 para vocês entenderem que quando você aumenta em 2, você tem que, do mesmo lado, dividir por 2 para manter a igualdade. Então, quer dizer que se você aumenta a altura, o que acontece? A gente diminui a densidade. Neste caso, quem tem a maior altura, então, é quem tem o quê? A menor densidade. Que a gente acabou de demonstrar aqui. Quando a gente vai aumentar de um lado, a gente tem que diminuir do mesmo lado. Ok? Fechou? Vocês entenderam? É fórmula, gente. Fórmula. Não é legal, mas vai. Gente, que oração. Ah, graças a Deus. A gente já tá no 7. Ufa. Dúvidas? Parece que eu escutei um chiadinho e achei que tinha alguém abrindo o áudio. Exercício 7. Observe na figura a seguir a representação de uma prensa hidráulica na qual as forças F1 e F2 atuam, respectivamente, sobre os êmbolos dos cilindros 1 e 2. Então, a força 1 atua no cilindro 1 e a força 2 atua no cilindro 2. Olha só, a gente tem 3 vezes a altura no 1. A gente tem uma altura no 2 e 3 alturas no 1. Atenção nisso. Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido, o volume... Opa, ponto final, né? Preenchido por um líquido. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1, cuja altura é o triplo da altura do cilindro 2. Que confusão! Qual é a razão entre as intensidades de força F2 e F1? F2 e F1. Então, tá perguntando o quê? F2 sobre F1 é igual a quanto? É uma razão. Quando o sistema está em equilíbrio. Então, a gente tem que analisar de novo, a gente vai ter que fazer algumas mudanças nas fórmulas. Que fórmula que é essa? O que é isso aqui? É uma prensa hidráulica. Então, o que a gente tem que começar a partir de qual princípio? Que as pressões são iguais. Ó, vamos ver o que está escritinho aqui. Para a gente começar, a gente precisa saber estabelecer a razão entre a área 1 e a área 2 desses dois cilindros. Então, eu suponho que vocês saibam como que faz a área de um cilindro, né? O volume. Não, é o volume. Porque a gente precisa da área para determinar o volume. Olha só como é que a gente faz o volume. A gente faz o volume fazendo a área da base vezes a altura. Nesse caso, a área da base, vocês não precisam abrir elas que é uma circunferência, né? Não precisa abrir em πr ao quadrado. Pode deixar, a área sozinha, que a gente vai utilizar. A gente já tem as informações da área, né? Então, deixa ela quietinha aí.
Então, o que que a gente vai pegar? A gente vai pegar o quê? Volume, que é o que a gente está tentando descobrir em relação à área, não é mesmo? O que é o volume que ele está falando aqui, ó? O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. V2 é igual a 4V1, que é o que está escrito. Vamos dar uma mudadinha aqui e colocar esse V em razão de área e altura. V2 a gente vai colocar A2, certo? Vezes a altura. A altura aqui a gente vai colocar H mesmo, porque não precisa colocar H1 e H2, porque a gente tem uma relação entre os Hs. Então, aonde estiver falando sobre a altura 2, a gente vai colocar o H que está no desenho, que é só H. E onde estiver falando da altura 1, a gente vai colocar o quê? 3 vezes H, certo? Que é essa igualdade, né? A2 vezes H, vai ser igual a 4 vezes o volume 1. O volume 1, o que é o volume 1? É a área 1 vezes a altura 1. O que é a altura 1? 3 vezes o H, certo? Vamos continuar aqui, vamos fazer as mudanças. Tem, olha só, H de um lado, H do outro lado. Pode cortar o H, joga fora. A gente vai sobrar Q, fazendo a multiplicação do 4 por 3. A gente vai sobrar que a área 2 é 12 áreas 1, certo? E agora a gente vai colocar na formulinha da prensa hidráulica mesmo, que a força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2, porque a gente quer o quê? A gente já tem a relação das áreas, a gente pode colocar área 1 e área 1, não é mesmo? Então quer dizer que a gente vai cortar a área 1, vai sobrar só o quê? F1 e F2, que é o que a gente quer na razão. Olha só, é isso mesmo que a gente fez, ó. A força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre, o que é a área 2? 12 vezes a 1. Corta 1 de um lado, tem a 1 dos dois lados, pode cortar, vai sobrar o quê? F é igual a F2 sobre 12, certo? Vamos fazer uma F1, né, igual a F2 sobre 12. Vamos fazer uma mudança, vamos passar, tá, F1 é igual a F2 sobre 12. Vamos multiplicar em cruz só entre o F1 e o F12, só trocar eles de lugar. Vocês sabem que pode, né? Troca eles de lugar. Então, o F1 desce onde está o 12 e o 12 sobe para onde está o F1. E é justamente o que a gente quer. A gente quer a razão entre F2 e F1, que é igual a quanto? 12. E é isso que está perguntando o problema. Ou está tranquilo? Será que a internet caiu e eu tô falando sozinha? Então, Tá tranquilo, pode ir dando a aula que tá de boa. Então, brigadão. Aquele medinho que bate assim, gente, será que eu tô 3h30 falando sozinha? Senhor. Vamos lá, exercício 8. Um elevador hidráulico. O que é elevador hidráulico? A gente já lembra do quê? Prensa hidráulica, né? De um posto de gasolina. É acionado por um pequeno êmbolo de área igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ele só já deu a área. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 a quarta. É isso mesmo? Ah, tá. Graças a Deus, achei que eu tinha esquecido menos. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 a quarta newtons e está sobre o êmbolo maior, de área 0,16 metros quadrados. Gente, o que aconteceu? Calma aí. Ai, que susto, gente. A minha internet tinha caído. Daí eu precisei voltar, deve ter feito algum Tá. barulho. Eu assustei, eu falei, gente, será que aconteceu alguma coisa? Mas eu acho que a menina também saiu, não foi isso? Bom, não sei. Não Você sei se alguém perdeu, saiu, que eu entrei agora. você perdeu alguma coisa? Você quer que eu volte? Eu perdi o finalzinho do exercício, mas não precisa atrapalhar seu raciocínio. Depois eu vejo no YouTube. Oh, se você quiser, eu tô lendo ainda o exercício 8. Se você quiser, eu volto. Se você quiser me falar aonde você parou, ó, exercício Eu 7. parei no F1 sobre o A1. Vocês vê o mouse? Sim, Ótimo. Você parou o F1 sobre o A1 aqui? no outro. Aqui.
Isso. Ok. Então aqui a gente só fez uma mudançazinha, ó. A gente tem o F1 sobre o A1 e o F2 sobre, ó, aqui, ó, ao invés de o A2, a gente vai colocar o quê? O que a gente achou aqui que é o A2, 12 vezes A1. Então aqui ao invés de A2, a gente vai colocar 12 vezes A1. Aí a gente pode o quê? Ó, tem A1 embaixo de um lado, A1 embaixo do outro lado, corta, corta. Vai ficar só F1 é igual a F2 sobre 12. Aí aqui eu tava falando que a gente pode mudar eles de lugar. A gente pode multiplicar em cruz só assim, que aqui é F2 sobre 12. Então a gente vai multiplicar em cruz aqui, tá bom? Então a gente vai pegar o 12 que tá aqui, trocar de lugar com F1. Então aqui vai ficar 12 é igual a F2 sobre F1. Ok? Ok, obrigado. Que é justamente o que a gente estava procurando. Fez um barulho, alguém pode me falar o que aconteceu? Ou só eu que escutei o barulho? Eu acho que é só você que tá escutando um barulho. Vixe Maria. Então, calma aí, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, nossa. Calma aí. Maria Eduarda, você tá me ouvindo? Tô sim. A gente tá fazendo a resolução da lista e a gente tá no exercício 8. Aí tem problema se eu continuar, porque às 7 vocês têm aula? E aí, será que tem problema? A aula tá gravada, você pode ver no YouTube depois a resolução dos outros exercícios, é porque não vai dar tempo de eu fazer, Sem problema. tá? Pode continuar. Ah, então tá bom, obrigada. Então vamos continuar agora no exercício 8. Ai, eu vou. Ó, então vamos ler aqui. Então a gente. Bom, eu vou dar uma corridinha que falta 20 minutos. Então a gente tem um elevador que ele é acionado por um êmbolo, que a área tem 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, e um automóvel para ser suspenso, que tem peso 2 vezes 10 a quarta newtons. E a gente tem a área desse êmbolo que está o automóvel de 0,16 metros quadrados. Qual deve ser a intensidade mínima da força que deve ser aplicada no êmbolo menor para conseguir elevar o automóvel? Então a gente já tem tudo aí na fórmula que a gente precisa, né? A gente já tem a força aplicada, tem que ser sobre a área menor, que é igual à força do carro, né? Que é o peso do carro, sobre a área maior. Então, a gente já tem tudo, ele já deu tudo, é só a gente colocar na fórmula, força aplicada vai ser igual à área menor que ele já deu, que é 4 vezes 10 a menos 4, igual ao peso do carro, que ele também já deu, 2 vezes 10 a quarta, dividido por 0,16, que é a área que ele também deu. A gente fazendo as modificações necessárias, né? A gente vai passar esse 4 vezes 10 a menos 4 que está dividindo, a gente vai passar multiplicando lá para cima. Então, quer dizer que esse 10 a quarta vezes 10 a menos 4 cancela. E vai ficar só o quê? 8 dividido por 0,16, que é 50 newtons. Ok? Só isso. É exercício 9. Exercício 9, a gente começa a falar sobre empuxo. Empuxo é muito interessante para a gente falar sobre os diagramas de força, o que desce, o que sobe. Acho que vocês perceberam isso. Se uma bolha de água mineral com gás sobe com uma aceleração de 0,225 metros por segundo ao quadrado e tem um raio de 0,5 milímetros, qual é a massa da bolha? Suponha que a força de arrasto que o líquido exerce sobre a bolha é desprezível. Então, a gente não tem o quê? Tipo, atrito. A gente não tem. A gente está numa situação ideal. A gente pode trabalhar só com as forças ali, firmes e fortes. Olha só, o que eu coloquei aqui do lado, essa fotinha que eu coloquei aqui do lado do volume da esfera, é só para lembrar como é que faz 4/3 de PR ao cubo. Isso é só para lembrar, porque a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar calcular o volume para fazer a questão. Olha só, a gente tem que prestar atenção, o que ele está falando sobre a bolha de gás? Olha só, ela sobe com uma aceleração de 0,225, ela sobe. Se ela está subindo, o que é maior? O peso que é para baixo ou o empuxo que é para cima? Se ela está subindo, a força que está empurrando ela para cima é maior. Então, a força resultante tem que ser o quê?
O empuxo menos o peso, certo? Então, a gente vai abrir a expressão dessa força resultante, que é massa vezes aceleração, que é a aceleração que ele já deu, inclusive, tá bom? Não é a gravidade, ele já deu. Igual ao empuxo, que é μgv. Esse μ é a densidade da bolha que ele também deu. Não deu? Ou não deu? Ele deu ou não deu? Eu não lembro. Deu, né? Ah, não. Tem que pesquisar. Porque tem água, não tá? Se é água, a densidade é da água. Coloquei 997, mas se colocar 1000, tá tudo certo. Geralmente é 1000. Já que não falou nada, pode ser 1000. Não se preocupem. Ok, vocês fizeram com 1000, tranquilaço. A gente estava no empuxo, né? Então, menos o peso, que é a massa vezes a gravidade. O que ele está perguntando? Massa. Qual que é a massa da bolha de gás? Então, o que a gente vai isolar? Massa. A gente tem que massa vezes aceleração, mais passando essa massa vezes a gravidade para o outro lado, para a gente conseguir isolar ela. Mais a massa vezes a gravidade, igual a fórmula do empuxo. Como que a gente vai isolar essa massa? A gente vai colocar ela em evidência, fazer um somatório aí da aceleração com a gravidade, e passar esse somatório dividindo para o outro lado, e é assim que a gente vai isolar a massa. Depois disso, é só substituir valores, igual eu falei para vocês, que foi um erro meu não ter colocado. Eu não vi que não tinha esse dado no exercício. Na hora eu nem prestei atenção, nossa, peço desculpa, de verdade. Eu devia ter colocado a massa específica, e geralmente ela vem, não se preocupem, foi erro meu. Então, a gente vai substituir valores aqui. Olha só, a gente tem gravidade em cima e gravidade embaixo, mas a gente não pode cortar, porque em cima a gente tem uma multiplicação e embaixo a gente tem uma soma. A multiplicação não é igual à soma, então nesse caso a gente não pode cortar. A gente vai poder cortar quando tem dos dois lados, ou em cima e embaixo temos uma multiplicação. Nem se tivesse soma em cima e soma embaixo a gente poderia cortar, ok? Cuidado nessas partes. O volume ele já deu... Não, o volume a gente tem que calcular, 4/3 de π, o R ele deu, que é 5 vezes 10 a menos 4 o quê? Metros, não é metros? Metros. Ele deu em milímetro, cuidado, viu, gente? Não é 0,5, não. É milímetro, a gente tem que passar para metro, sistema internacional. Então, a gente vai ficar com 5 vezes 10 a menos 4 ao cubo, que vai dar vezes 10 a menos 12 depois, dividido por 0,225 mais 10. Então, vai ser dividido por 10,225. Fazendo essas contadas toda muito, 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 muito complicadinha, a gente vai chegar no resultado de 5,11 vezes 10 a menos 7. Se vocês tiverem alguma dificuldade para chegar nesse valor, vocês me falem. Tentem primeiro deixar esse pi aí meio que por último, ou se vocês têm celular, tem o pi, né? Dá para você multiplicar por pi. Então tenta ir deixando, faz essa divisão primeiro de 4 dividido por 3. Deixa a notação científica, não muda a notação científica, se vocês quiserem mudar no final. Vai deixando ela. Faz a conta inteirinha, ó. 997 vezes 10, vezes esse resultado dessa fração aí de 4 por 3, vezes o π, vezes o 125, porque o 5 é ao cubo também, hein? Aí vocês dividem por 10,225, vai deixando essa notação científica aí, e depois no final vocês veem o que compensa aumentar, diminuir, não mexe nela não, porque às vezes complica, tá? Essa é a minha diquinha para vocês. Última questão, meu Deus, correndo, última questão agora, socorro, tá muito tarde. Vamos lá. Ai, se Deus quiser vai dar tempo. É igual a última. Uma esfera com raio 6,22 centímetros e massa de 8,6 quilos está submersa em água do mar com massa específica de 1.025 quilogramas por metros cúbicos. Viu como que ele dá a massa específica? Foi erro meu na 9. Determina o módulo da força de empuxo que age sobre a esfera, a força total que é submetida à superfície da esfera e o módulo da aceleração que está submetida à esfera se ela for liberada. Nossa Senhora. Então, primeira coisa que ele está perguntando, módulo da força de empuxo. Como é que a gente vai calcular a força de empuxo? Igual que a gente calculou no exercício anterior. Qual que é a fórmula do empuxo? μgv.
a gente tem o Mi que ele deu, a gravidade a gente considera que é 10, e o volume, de novo, é uma esfera, geralmente é esfera. Se não for esfera, provavelmente ele vai te dar, se não for nenhum sólido que vocês conheçam. Então, a gente vai fazer o quê? 4/3 de πr ao cubo. Eu não vou fazer a conta porque eu tô atrasada. Então, o empuxo a gente vai ter um valor de 10,332 newtons. Agora a gente vai calcular a força resultante. Nesse caso é um pouquinho mais fácil, porque o peso, ele deu o quê? Ele deu a massa. Então, para a gente calcular o peso, é só o quê? Multiplicar por 10, que é a gravidade, né? Massa vezes a gravidade, que é a força-peso. E a gente não tem que abrir, porque ele quer a força resultante, o módulo da força resultante. Que nesse caso vai dar... Presta atenção aqui, que quando a gente faz 8,6 vezes 10, vai dar 86. 10 menos 86 vai dar menos 75,67. Em módulo, a gente deixa positivo. Tá perguntando o módulo da força resultante, não tá perguntando o módulo da força resultante. Mas o que significa esse sinal negativo que deu na força resultante? Significa que você escolheu o maior errado. O resultado está certo, mas ao invés do empuxo ser maior, da bola estar subindo igual você supôs no começo, a bola, na verdade, ela vai estar o quê? Com uma aceleração para baixo, então o peso é maior. E é só isso que tem de diferença, tá bom? O resultado é o mesmo. Eu falei isso na aulinha. E é isso que eu escrevi aqui. E, por último, a gente vai calcular a força resultante, a aceleração. Inclusive, tem um A grande, eu não sei porquê. Mas, enfim, força resultante é simplesmente massa vezes a aceleração. Força resultante a gente tem, que a gente acabou de achar. A gente tem a massa que ele deu no problema. É só a gente dividir esse 75,67 por 8,6, que é a massa que ele deu, a gente acha a aceleração de 8,8. Ah, mas por que você não colocou a força resultante negativa, que foi o resultado que deu? Tudo bem, você pode colocar, não tem problema. Aí o que você vai achar? Uma aceleração negativa, que o que significa? Que ao invés dela estar apontando para cima, igual você supôs, ela está apontando para baixo. Lembra que a aceleração é um vetor. Então, é uma setinha que vai apontar. Se você apontou para o lugar errado, ela vai dar negativo. E é só isso que diferencia, ok? E é isso, gente. Acabou. Alguém tem alguma dúvida antes de eu parar a apresentação? E vocês voarem para outra aula? Não ficou nenhuma dúvida, não. Foi tudo bem esclarecido. Foi ótimo, inclusive. Obrigado, Ana. Ah, não, eu que agradeço você. Ai, nossa, esqueci de parar de gravar.